Olá, seja bem-vindo à Security Week 2016, a Semana Nacional de Cibersegurança. Meu nome é Baraona e eu estarei com vocês hoje falando um pouco sobre a importância da segurança da informação em nossas informações pessoais. Primeiramente, eu gostaria de mencionar a importância de eventos como esse para a elevação da maturidade em segurança da informação, não apenas nas organizações e nas repartições públicas, mas na sociedade como um todo. Então, deixo aqui os meus parabéns para a coordenação do Security Week pela iniciativa e por proporcionar um evento de qualidade e acessível para todos. Falando brevemente sobre mim, eu sou graduado em Sistema de Informação com especialização em Segurança de Redes. Atualmente, eu lidero duas equipes, uma de Segurança da Informação e outra de Redes de Computadores, atuando em um cliente no segmento de governo pela Indra Company. Sou também professor dos cursos de graduação em redes do Centro Universitário Jorge Amado, a Unijorge. Bom, não é mais novidade notícias quase que diárias sobre vazamento de informações ou outro comprometimento de segurança da informação em grandes empresas. Também que a implementação da segurança através dos pilares de tecnologia, processos e pessoas permanece como uma estratégia ideal para se alcançar a maturidade em segurança da informação. Porém, destes eu gostaria de focar nas pessoas, que sempre foram, permanecem e cada vez mais serão o elo mais importante da segurança da informação. Sabemos que o acesso e o compartilhamento de informações pessoais está cada dia maior. Temos atualmente uma alta popularização das mídias sociais, além do acesso a tecnologias que facilitam esse compartilhamento. A segurança das informações pessoais nesse cenário, então, torna-se cada dia mais importante. Diversos são os casos onde o comprometimento da confidencialidade dessas informações levaram a situações trágicas como assassinatos, sequestros, suicídios. E com isso, a urgência de uma maior educação no fomento de uma cultura em segurança da informação para a sociedade em geral é prioritária. Além disso, uma cultura de proteção das informações pessoais em meios digitais irá contribuir efetivamente numa melhora da segurança da informação nas repartições, né, das informações corporativas, já que à medida em que as pessoas percebam a importância da segurança de suas informações pessoais, elas irão de forma natural praticar esses hábitos seguros dentro das organizações. Bom, falando brevemente aqui da nossa agenda, né, então a ideia hoje é falar um pouco sobre introduzir a era digital, a era que nós estamos vivendo, presenciando, falar um pouco dos princípios de segurança da informação, né, como esse evento é bastante abrangente, eu não pretendo me ater muito a questões teóricas, mas é possível introduzir uma parte fundamental sobre os princípios de segurança. Vou te fazer uma definição básica aí de malwares, né, o que vem a ser os malwares, os conhecidos vírus, né, popularmente, mas que têm funções diferentes, objetivas. Falar um pouco sobre a segurança da informação em número, trazer algumas informações, alguns dados aqui do que ocorre no dia a dia, né, o motivo do porquê proteger as informações, quais são as consequências quando não protegemos essas informações da forma adequada, falar sobre o futuro, né, futuro entre aspas, que já estamos vivendo aí, a internet das coisas, enfim, então tratar um pouco desse tema, quais são as formas de ataque para acesso a essas informações, o que fazem as grandes empresas com as informações dos clientes, né, com as nossas informações, e por fim, né, tratar aí em como podemos nos proteger. Bom, por que então da importância da segurança da informação, sobretudo nessa abordagem em meio digital? Bom, o mundo se digitalizou. Nossos dados, nossas informações, a forma como nos comunicamos, como interagimos, como lidamos com os fatos e os acontecimentos, o acesso à informação em tempo real, tudo isso passou a ser suportado em grande parte pelo uso da tecnologia. Em muitos momentos é possível observar que as pessoas já não observam mais com os próprios olhos os eventos, mas sim através de lentes dos seus dispositivos móveis, né? Então, para ilustrar essa questão da digitalização do mundo, eu trouxe duas imagens aqui que retratam bem essa questão, né? Bom, então nós temos aqui uma imagem de um evento mundial, né? Em momentos distintos, né? Então essa é a posse do Papa Bento XVI em 2015
E nessa foto nós podemos observar aí que é facilmente possível de contar quem está com um dispositivo celular ou um smartphone em mãos. Então, 8 anos após a posse do Papa Bento XVI, nós temos aqui o mesmo evento, só que agora com a posse do Papa Francisco em 2013. Então, apenas 8 anos, no mesmo evento, no mesmo local. Agora é mais fácil tentar identificar quem não está com o dispositivo móvel, né? São milhares de ângulos diferentes registrando o mesmo acontecimento, digitalizando esse momento que será compartilhado com os seus contatos nas mídias sociais, nos grupos, né, de aplicativos, enfim, são milhares de ângulos diferentes aí digitalizando o mesmo evento. Bom, trouxe uma outra imagem aqui que retrata bastante do que desejamos que no final da apresentação você tenha em mente, né? Não há segurança absoluta, isso é um fato conhecido por todos, né? Informações são comprometidas diariamente. Então, o que fazer para que não sejamos uma das vítimas, né? Então, o objetivo é dificultar a vida do atacante. Mantenha-se longe das bordas, né? Mantenha-se fora do alcance do ataque. Bom, como? Bom, uma das maneiras é adotando um comportamento digital adequado, né? Seguro. E como se comportar dessa forma é o que saberemos ao final dessa palestra. Bom, como eu havia dito, né, é necessário introduzir de forma ainda que sucinta alguns conceitos de segurança da informação e os princípios básicos que são indispensáveis, né? Então, dentro dos princípios básicos de segurança da informação, nós temos aí a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Bom, falando da confidencialidade, né, esta é a propriedade que indica que os dados e informações não deveriam ser acessíveis, ficar disponíveis ou serem divulgados para pessoas, sejam entidades, sistemas, processos, enfim, que não fossem autorizados ou aprovados para ter esse acesso. Ou seja, deve ter acesso à informação quem foi devidamente autorizado para isso. Então, trata-se, né, da manutenção do segredo, do sigilo ou então da privacidade das informações, né? Então, como um exemplo de confidencialidade ou da quebra desse princípio de segurança, então temos a notícia daí os assinantes processam o UOL por terem seus dados pessoais divulgados de forma indevida, né? Então a UOL sofreu um processo nos Estados Unidos por divulgar informações pessoais de seus assinantes através de uma busca, né? O sistema de busca da empresa acabou divulgando aí mais de 650 mil assinantes tiveram seus dados pessoais compartilhados com a quebra das suas confidencialidades. Bom, o outro princípio é o princípio da integridade, né? Que é a propriedade que indica que os dados e as informações não deveriam ser alterados ou destruídos de maneira não autorizada e aprovada pelo seu proprietário, né? Então, trata-se da manutenção da informação da forma como ela foi gerada, né? E um exemplo seria o caso do vírus do boleto, né, que assolou o Brasil e ainda continua em ação, mas no ano de 2013 teve o seu boom, 2014, aí com vários boletos fraudados na internet e um prejuízo muito grande, né, principalmente para os bancos. E por fim, né, e não menos importante, tem uma disponibilidade. Essa é a propriedade que indica que o acesso às informações deveria ser sempre possível para quem está autorizado e aprovado para ter acesso às mesmas. Então, trata-se da possibilidade de acesso contínuo e ininterrupto, constante e atemporal às informações. Sempre que você precisar de acesso a uma informação, ela deve estar disponível para você acessar. O nosso foco aqui nessa apresentação vai se concentrar basicamente no princípio da confidencialidade. Veremos, né, a extrema importância quando se trata também das nossas informações e quais podem ser as consequências quando esse princípio, né, não é preservado, ou seja, quando há uma quebra do princípio de confidencialidade. Bom, falando rapidamente, né, tratando sobre alguns conceitos básicos aí de malwares, né, nós temos alguns tipos de programas maliciosos. Malware vem de malicious softwares, né? Então nós temos alguns principais aqui para essa apresentação. Gostaria de deixar como o foco é abrangente, né? O alcance é abrangente dessa apresentação, então falar um pouco sobre alguns deles. Bom, nós temos os vírus, né? Provavelmente os mais representativos códigos maliciosos que existem, assim como no termo biológico precisam de um hospedeiro para sobreviver,
E para que possa se propagar, é preciso que um programa previamente infectado seja executado na máquina, através de um arquivo, o envio de um arquivo via e-mail, pendrive, mas ele precisa ser executado para infectar. Nós temos um malware chamado de cavalo de Troia, um programa que, além de executar as suas funções, para a qual ele foi aparentemente projetado, ele também executa outras funções maliciosas e sem o conhecimento do usuário. Então, você de repente recebe um arquivo de música, uma foto, você executa aquele arquivo, mas por trás ele está executando algum outro software, algum outro comando, outro programa sem o seu conhecimento. Temos o Worms, né, que é o contrário do cavalo de Troia. Esse mal em geral apenas consegue replicar-se. Seu principal impacto nos sistemas é a indisponibilidade, em função da sua capacidade de se distribuir, distribuir múltiplas cópias de si mesmo, consumindo assim todo o recurso, seja ele de uma máquina, por exemplo, da memória, do HD, da rede, então se auto-multiplicando. Temos o spyware, que é um código espião, se instala em um computador de maneira furtiva, trazido por um programa, ou outro arquivo, podendo ser levado por um cavalo de Troia, por exemplo. Então ele tem a característica básica de monitorar tudo que o usuário faz no computador, enviando essas informações ao seu criador pela internet, como por exemplo os hábitos de consumo, a navegação na internet, ou em casos mais graves, senhas bancárias, informações de cartão de crédito, enfim. Temos os bots, vamos falar bastante disso aí, a questão daí que surge os botnets, além de incluir funcionalidade de worm, ou seja, ele consegue se replicar, dispõe de um mecanismo de comunicação com o invasor, quem projetou esse malware. Então, permitindo dessa forma que o programa seja controlado remotamente. E é daí que vem o conceito, como eu falei, de botnet. Então, são vários bots, depois que vários, milhares de computadores, centenas, milhares de computadores são infectados, então é criada uma botnet. Computadores controlados pelo seu atacante, que também fica conhecido como rede zumbi. E os famosos keyloggers e skinloggers, os keyloggers que capturam e armazenam as teclas digitadas pelo usuário no computador, tudo que é digitado ele captura e envia para o desenvolvedor do malware, e os screenloggers, que é uma forma avançada do keylogger, que ele tem a capacidade de armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no monitor. Então, todas as vezes que uma nova tela ou que um novo clique é dado, esse malware ele captura essa tela ou essa posição do mouse, e envia para o desenvolvedor do software. Bom, eu trouxe aqui falando em segurança da informação em números, Então nós temos aqui algumas notícias que saíram em mídias, famosas aqui no Brasil. Então, no estado de São Paulo, por exemplo, Estadão, de cada 100 reais roubados de bancos no Brasil, 95 já são pelo computador. Isso é uma informação, inclusive, antiga, desde do ano de 2013. Então, imagine, 95% do, do, do valor roubado de bancos já se dava através de computadores. Outra cybercrime atinge 22 milhões de brasileiros no último ano, então é uma abrangência gigantesca, Como nós havíamos falado agora sobre botnet, então já existe aí, nós vamos falar um pouco à frente sobre a internet das coisas, mas já existe aí casos, Botnet envia spam e web com a ajuda de Smart TV e geladeira conectada. Então imagine a sua Smart TV pode estar disseminando aí spams, e-mails aí maliciosos, com conteúdo malicioso na rede. Aí a questão do golpe do boleto, vítima de golpe empresária prega cuidado em pagamentos via internet. A empresária que acabou perdendo mais de 180 mil reais por depositar um valor na conta de bandidos, tendo seu boleto alterado e não sendo ressarcida, Bom, e aí a fraude do boleto, Então, o FBI, a Polícia Federal, investigando um rombo de mais de 8,7 bilhões de reais aí no ano passado, no ano de 2014, com a fraude dos boletos. Um outro que nós tivemos aí que ficou bastante conhecido foi o vazamento, dos dados da Ashley Madison, Então levou inclusive a demissão, do CEO da empresa após o escândalo do vazamento dos dados. Então, um site de relacionamento que vazou o conteúdo aí, as informações de todos os seus assinantes.
Bom, esses são dados apenas alguns exemplos, né, de vazamento de informações, de dados, de comprometimento da segurança da informação. Os números são alarmantes, realmente, todos os dias nós temos novas notícias sobre isso. Mas talvez ainda observe que aí nós estamos tratando basicamente do comprometimento da segurança da informação de organizações, né? Imagine que essas organizações elas possuem o pessoal qualificado, ferramentas, dispositivos que são capazes de implementar a segurança da informação, auditar, monitorar, e mesmo assim, em muitas vezes, né, muitos casos, a segurança é violada, né? Então, se a gente passar a imaginar agora, então, e as nossas informações, né? Nas mais diversas mídias que nós temos, mídias sociais e compartilhamento de informações, como será que está protegida as nossas informações, né? Bom, apesar de todos esses números, né, ainda pode ser um pouco difícil é, entender o real motivo, né, da necessidade da proteção das nossas informações, né, com essa introdução relacionada às questões de segurança. Então, é, enquanto pessoa física, por quê? Então eu trouxe aqui também o intuito de descontrair um pouco a apresentação, esse vídeo do Porta dos Fundos, que de uma maneira lúdica e com muito humor, né, como eles sempre abordam suas postagens, seus vídeos, abordou aí um ponto de segurança importante do motivo do porquê protegemos nossas informações, né, garantindo e prezando o princípio da confidencialidade. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Eu acho que depois dele nós vamos ter uma noção da importância do porquê protegemos as nossas informações. Oi, amor, fala rapidinho que eu tô aqui trabalhando. Não, amor, você deixou aqui o seu Facebook, tá aberto aqui no computador. Claro, foi bom você ter me ligado, amor. Tava precisando falar com você, realmente. Faz um favor pra mim, meu amor. Vai na área, sai daí agora. Ué, na área? Que o Fernandes me perguntou se eu tinha um parafuso de aço. E eu precisava ver lá na caixa de ferramenta. Mas você quer que eu veja isso agora? Você acabou de falar que tava com pressa. Não, pode falar. Foi você me ligar que deu uma aliviada boa aqui. Tá bom, então eu faço o que aqui com esse computador? Esquece o computador, Aline. Pelo amor de Deus, deixa ele quietinho aí. Tá? Vamos concentrar agora na caixa de ferramenta. Tá bom, Augusto, eu tô indo lá na área então. Meu amor, tem que ver um a um o parafuso, que é um parafuso muito específico esse, é um parafuso de aço. Ô, Augusto, a caixa não tá aqui. Quê? Aline, quê? A caixa de parafuso que não tá aqui dentro da caixa de ferramenta, Augusto. Tá, olha, aproveita então que você vai ao banco e leva umas roupas velhas pra dar pra igreja. Hein, quem que você separa aí que tem muita roupa no armário. Que banco que, Augusto? Tem 2 anos que eu pago conta só no computador, tá doido? Aline, não. É um perigo pagar a conta pelo computador hoje em dia. Só que agora eu vou ter que pagar online porque já fechou o banco às 4 horas, tá? Beijo. Não. Beijo não. Me conta uma coisa, tá onde? Tá na cozinha? Tá, então conta pra mim. Quantos azulejos tem na parede do fogão? 140. 140? Como assim 140? Onde é que você tirou 140, gente? Então, Augusto, 10 em pé com 14 deitado dá o quê? 140. Não é assim que se conta azulejo, Aline. Você sabe muito bem. Tem que contar um a um. Augusto, por que você tá falando assim? É assim que eu falo. Talvez esteja falando um pouquinho mais baixo, porque o Nogueira acabou de entrar na sala e eu tenho que mostrar um certo respeito com o chefe. Amor, Que, Augusto? você falou que estava aberta no YouTube ou no Facebook? Não sei, Augusto. Facebook, YouTube, Twitter, tudo a mesma merda. É, meu amor. É a mesma coisa. Oi, Guto. Você esqueceu o celular aqui em casa. Tá comigo. Guto, eu tô olhando pra ele. Tá comigo o seu celular. Não. Peraí, você quer que eu leia a Bíblia agora pra você? Agora? Tá, Guto. Que passagem que você quer da Bíblia? Inteira? Pô. E tem que transcrever também a Bíblia, Guto. Cara, onde que eu vou arrumar a Bíblia agora? Nem tem isso aqui em casa. Em Manaus. Ô, Guto, eu tô na hora do PowerPlate, cara. Não dá tempo. Não, cara, a aula é agora. A hora marcada com o professor. Não é cheguei e fiz aula. Tá, não. Posso tentar pegar um voo depois. Bom, né, então, além do motivo abordado aí pelo pessoal da Porta dos Fundos, né, do motivo de se proteger nossas informações pessoais, né, porque eu devo implementar os controles de segurança nos locais onde as minhas informações estão,
Então, passando um pouco dessa descontração aí, né, e por quê? Qual o motivo, né, do porquê proteger nossas informações? Então, o Fantástico ele fez um experimento, né, junto com a empresa de segurança da informação, ele colocava alguns smartphones lá, deixava em alguns locais, né, praças públicas, restaurantes, enfim, alguns dispositivos, né, smartphones, dispositivos móveis, mas esses dispositivos eles estavam com algum software que monitorava tudo que era feito nesse dispositivo. Então, chegou-se no final de que a maioria das pessoas que encontravam esses celulares perdidos, né, a primeira coisa que elas faziam era acessar as fotos desses dispositivos. E nós vamos ver um pouco à frente que na legislação existente, né, no próximo slide nós vamos tratar sobre isso. Nossa legislação existente sobre crime cibernético, ele fala sobre essa questão de que as pessoas que conseguem acessar as fotos em um dispositivo onde não há, por exemplo, uma senha para acesso, né? Então é necessário que, segundo aí esse experimento, né, foi comprovado de que as pessoas que encontram celulares perdidos, aí, smartphones, a primeira coisa que eles fazem é acessar algumas fotos multimídia, né, vídeos, enfim, as suas informações pessoais. Né? E o que é que diz a lei, como eu havia dito, né? O que a lei diz em relação aos crimes cibernéticos, às nossas informações pessoais? Bom, já existe em vigor uma lei brasileira, né, específica para delitos cometidos por meio digital, é a Lei 12737, que ficou aí também conhecida como a Lei Carolina Dickmann, apesar de não ter nenhuma relação com ela, isso se deu devido ao vazamento das fotos, né, algumas fotos íntimas da atriz. A lei já estava em tramitação e após esse vazamento tomou uma repercussão aí através da mídia e houve uma votação mais rápida, né? Enfim, a implementação dessa lei. Né? Mas, dentre diversos outros pontos que não vamos tratar aqui, a lei fala sobre o que é considerado um crime digital. Dentre outros pontos, ela traz que para que o acesso às informações sejam caracterizadas como um crime, o invasor, o atacante, ele precisa transpor alguma barreira de segurança. Né? Então, ou seja, se eu não coloco uma senha em meu smartphone ou qualquer outro dispositivo móvel, se eu não coloco uma senha no meu computador pessoal e esse é invadido, ou eu perco meu smartphone e minhas informações, sejam elas vídeos, fotos ou outro tipo de dados, forem acessados e divulgados, segundo a Lei 12737, não será caracterizado, né, crime, pois quem acessou ou divulgou essas informações não precisou transpor nenhuma barreira de segurança. Então, aí mais um motivo para a gente implementar a segurança nos nossos dispositivos que suportam as nossas informações pessoais. Tá, mas quem pode ser vítima, né? Então eu posso imaginar, né? Podemos imaginar assim, tá, mas eu não estou no foco, né? Nós não somos alvo, afinal nossas informações não são tão relevantes, né? O foco são as celebridades, por exemplo, né? Pessoas famosas de que se pode obter algum tipo de ganho financeiro, por exemplo. Mas será que é isso mesmo? Será que somente as celebridades estão no foco? Será que somente as celebridades precisam se preocupar com as suas informações pessoais? O que você acha em relação a essa questão, né? Precisamos ou não nos preocupar com a segurança das nossas informações? Pessoas públicas precisam ter essa preocupação e nós, pessoas, né, comuns no dia a dia. Né? Então, nós vamos seguir e logo teremos algumas respostas para esse questionamento aí, né? A notícia de que, né, a Apple confirmou que as celebridades foram vítimas de ataque cibernético, então várias celebridades tiveram suas fotos íntimas aí vazadas e divulgadas na rede. Né? Tá. Um ponto crucial em relação à segurança das nossas informações pessoais, né, para manter a segurança é o seu comportamento no mundo digital. Isso é decisivo. Né? Ser cauteloso ao compartilhar uma foto, um dado, alguma informação mais reservada é crucial. A velocidade da propagação de informação e o alcance das mídias digitais pode ser incalculável. Né? Então, aceitar convites de desconhecidos em redes sociais, expor informações que podem comprometer a sua segurança e a segurança da sua família em uma rede social, não limitar quem pode ver as suas fotos, as suas publicações, né? Por exemplo, pode ser um prato cheio para as pessoas mal intencionadas, né? Para que elas utilizem essas informações para cometer crimes contra você ou contra a sua família. Então, uma emissora de TV da Bélgica, né, fez um experimento
convidando pessoas para que um vidente, né, um suposto vidente, lesse suas mentes. A emissora informava que era para um programa de TV. Então, uma emissora brasileira, inclusive, também fez esse experimento aqui no Brasil, né, com base nesse vídeo feito na Bélgica, e o resultado, infelizmente, foi o mesmo. Né? Então, vamos dar uma olhada nesse vídeo, o que acontece, como é fácil ter acesso às informações pessoais. Dag Fien. Dus gewoon. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. alsjeblieft. Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Zo. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, maar eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Bom, né, então fica claro aí de como podemos aí estar divulgando muito mais do que é necessário nas mídias sociais. Então, o nosso comportamento digital é fundamental para que tenhamos segurança nas nossas informações. Né? Bom, desde 1988, Mark Weiser ele falava, né, pela primeira vez sobre o conceito da computação ubíqua. Né, esse conceito de onde nossa interação com os sistemas computacionais seriam imperceptíveis e que tudo e todas as coisas haveria um sistema computacional para facilitar a nossa vida. Daí nós começamos a vivenciar a necessidade de se proteger, a necessidade de implementar segurança da informação em nossos dispositivos, naquilo com o que nós lidamos no dia a dia, porque a implementação desse conceito, né, ele já está aí sendo feito. O problema é que ele está sendo implementado na prática sem a devida preocupação com a segurança da informação, né? Então imagine você que tem uma câmera IP, né? Será que você atualiza os softwares da sua câmera, o software do seu modem de acesso à internet, né? Alguns inclusive nem é possível atualizar porque as operadoras elas fazem customizações, né, para facilitar a instalação, a configuração de acesso à internet. Então nem mesmo você consegue atualizar o firmware desses modems, né? Você, por exemplo, atualiza o software da sua TV, da sua Smart TV, enfim, né? Então a falta dessa proteção traz consequências, né? Então observe aí que o Brasil, né, nessa notícia estava na lista de um site russo que invadiu câmeras no mundo todo. Então ele disponibilizou no seu site, né, através do mapa, a localização de onde estava a câmera. Então bastava você clicar, né, escolher qual era o país, escolher a cidade, ver quais eram as câmeras que estavam vulneráveis, ou seja, que o site havia conseguido invadir naquela região, naquele endereço,
clicar na câmera e ver ao vivo, né, tudo que estava se passando ali, porque a câmera estava filmando. E como isso foi feito, a única coisa que o atacante precisou fazer foi elencar alguns modelos de câmeras, né, de alguns fabricantes e testar a senha padrão de acesso a essas câmeras. Então todas essas câmeras estavam publicadas na internet, mas com a senha de acesso padrão, usuário e senha padrão. Então ele mapeou, criou um site, divulgou isso aí, né? Bom, inicialmente, segundo o site, com o intuito de alertar, mas ele deixava lá. Então eram várias câmeras, tanto comerciais como pessoais, divulgadas na internet, e o Brasil estava nessa lista, né? Bom, como eu havia falado, né, a falta da proteção, né, mudar esse usuário e senha, atualizar esse software, enfim, isso traz consequências, né? Porém, a questão da atualização do software, né, ou seja, do firmware lá dos nossos equipamentos, obviamente não é o único tipo de preocupação que devemos ter, né? Nesse caso, por exemplo, trata-se do simples compartilhamento da senha do Wi-Fi, né? Imagine então, e se algum crime for cometido através dessa sua conexão, né? Ou seja, vai ficar registrado do endereço IP que está alocado para você, que a operadora alocou a você, né, do seu contrato com a operadora. Imagine então, assim, se for um crime relacionado à pornografia infantil, por exemplo. Então, essa notícia aí, compartilhar a senha do Wi-Fi com o vizinho é um negócio de risco, porque a responsabilidade pelo que for feito com aquela conexão, né, é sua, porque a operadora alocou aquele endereço IP naquele momento para você e isso está, obviamente, né, com registros na operadora. E engana-se quem pensa que apenas que assim nas redes sociais tudo é possível, né? Tudo é permitido, que não há lei, né? Enfim, que pode se fazer o que quiser. Então observe que uma das condenadas nesse caso aí, né, ao pagamento de uma indenização, ela apenas compartilhou o post. Então as consequências elas podem podem ser bem mais graves do que isso, do que a condenação de um pagamento de um valor por um dano moral. Nesse caso foi um pagamento de 10 mil reais para a pessoa, né? Então as duas foram condenadas, quem divulgou, quem publicou lá no Facebook e quem compartilhou também. Mas pode ser bem mais grave do que isso, né? Então observe aí que as consequências pela falta de segurança de informações, né, não param, né? Então, como diz a reportagem, os bandidos garimpavam em redes sociais pessoas com sinais de riqueza. Obviamente essas pessoas deixam seus perfis, né, nessas redes sociais sem nenhuma restrição de acesso, né? Então acabavam sendo vítimas aí escolhidas a dedos por essa quadrilha, né? Mas não é suficiente, né? Nós temos outros casos, né, que mostra que é uma prática já difundida entre os criminosos, né? Não foi uma ação isolada. Esse é apenas mais um exemplo, pois inúmeros outros já ocorrem e infelizmente continuam ocorrendo, acontecendo no dia a dia, né? Em outra reportagem, por exemplo, que eu li, o pai havia sido sequestrado pelo filho, sido sequestrado porque o filho colocava todas as suas informações, né, a informação da família inteira nas redes sociais, e o pai era um empresário bem-sucedido, que reforça que a questão, né, a questão de que nós temos que educar os nossos filhos, criando uma cultura de segurança da informação desde cedo, né, não somente de pessoas mais velhas, mas desde cedo deve-se ter uma cultura de segurança da informação. Ou infelizmente, né, infelizmente as consequências elas podem chegar a situações trágicas, bem mais graves, né? Então, adolescente se mata após ter vídeo de sexo com o casal divulgado na internet. Um outro caso, o jovem comete suicídio depois de ter fotos íntimas vazadas na internet. Então, será que os jovens estão preparados para tanto acesso a tecnologias e ao compartilhamento desenfreado desses dados, das informações, de imagens, sem a mínima conscientização e segurança? É uma pergunta que fica. Eu acho que as próprias notícias aí já demonstram que não, né? Então, pode parecer o mesmo caso, mas infelizmente não é, né? Eu já tinha falado sobre isso agora há pouco aqui, né? Então, sim, uma conscientização da sociedade como um todo em segurança da informação, as consequências elas já estão sendo trágicas. Observe que esse deveria ser, inclusive, uma preocupação do nosso governo, levando o tema de segurança da informação para as escolas, desde a educação fundamental, como fez a Inglaterra, por exemplo, pois os jovens estão nascendo essas mídias digitais, né, cada dia mais cedo. Bom,
Então, vimos aqui, né, invasão de privacidade, condenação por danos morais, sequestros, suicídios e não para, né? Agora, assassinatos, né? E não apenas uns, por um único motivo, né? Porque até porque nós veremos outros, né? Infelizmente, esse não é o único exemplo, né? Quando o princípio da confidencialidade ele é violado, como nós tratamos no início lá da apresentação, né? Das nossas informações pessoais, vemos que consequências trágicas podem ocorrer. Então, esse não é o único exemplo, né? Tem esse, né? Então aqui o outro, esse foi um caso que chamou minha atenção pela forma como ocorreu, né? A jovem estava em uma comemoração de aniversário, postou a foto na rede social e junto com a foto compartilhou o local onde a foto havia sido tirada, né? Então, dessa forma, atraindo o suspeito, né? Era o ex-namorado. Então ela tirou uma foto com outras pessoas, outros jovens, e o ex-namorado não se conformava com o final do relacionamento, achou que ali estaria o novo namorado da sua ex e acabou sendo levado ao local por conta desse compartilhamento, né? Eu conheço pessoas que têm o hábito de fazer o check-in, né? O chamado check-in nas redes sociais em todos os lugares que chegam, né? Então expõem, colocam toda a sua rotina na internet, né? O horário que chegam e que saem de tudo, das academias, das escolas, o horário que saem para caminhar, que chegam ao trabalho, que onde é que vão almoçar, quando é que estão viajando, quando vão viajar, para onde vão, quantos dias passaram fora e a casa vai ficar, por exemplo, vazia, enfim, tudo, né? Esse certamente não é um comportamento digital seguro. E um comportamento digital adequado, né, um comportamento digital seguro é decisivo para a segurança das informações e, como vimos até aqui, para a nossa própria segurança. Bom, e o futuro? Né? Então, vimos diversas notícias, né, as consequências que ocorrem aí quando não implementamos a segurança da informação, mas e aí o futuro, né? Entre aspas, porque nós já estamos vivendo a questão da internet das coisas. Ainda não está aí o boom, nem não está totalmente implementado, né? Mas como será o futuro quando a internet das coisas estiver realmente a pleno vapor, né? Imagine todas as nossas informações compartilhadas por todos os dispositivos, né? E esses dispositivos armazenando todas essas informações na nuvem, né? Todas as nossas informações nas mãos dos fabricantes desses produtos, enfim. Então, é claro que é preciso pensar seriamente em segurança da informação para que em um futuro muito próximo o que deveria ser comodidade, que deveria trazer conforto, praticidade, não se transforme em um verdadeiro desastre para as pessoas, né? Por conta do comprometimento da confidencialidade das nossas informações pessoais. Bom, quais são as formas de ataque, falando brevemente, né? Quais são as formas de ataque que são utilizadas? Então, engenharia social é o que mais é utilizado, é o boom aí da utilização pelos atacantes, né? É o que mais eles utilizam, e para utilizar a engenharia social, né? Engenharia social é a arte de enganar, é a arte de fazer com que a pessoa faça alguma ação sendo manipulada. Então, dados, né? Ele pode pegar informações para isso, diversas informações para te convencer a fazer isso aí, seja através de um e-mail, chamado spear phishing, né? Um e-mail direcionado contando uma historinha com um arquivo anexo e diga, aqui está a foto de quando nós estudávamos juntos, por exemplo, e aquele arquivo na verdade não é uma foto, tem um malware instalado ali. Então, primeiramente, ele usa de engenharia social, onde ele vai obter, principalmente nas redes sociais, informações suficientes para lhe convencer de algum caso, e envia um e-mail, né, um spam com phishing, ou seja, uma historinha com a intenção de lhe pescar, né, do inglês pescar. Então, solicitando ali a atualização de dados, por exemplo, dados cadastrais, falando sobre fotos, boletos atrasados, né, ou casos de grande comoção, enfim. Contam uma historinha para lhe convencer e nesse arquivo, né, através do phishing, ele anexa algum malware ou algum link para um site malicioso de que vai instalar um malware para você, seja ele um cavalo de Troia, um spyware, keylogger, um ransomware, que está na moda também aí, de criptografia dos seus dados, para pedir, né, resgate depois do sequestro de dados, enfim. Tá. Com tudo isso, né, com todo esse cenário, o que diz, né? Qual é a postura das grandes empresas em relação às informações dos seus clientes, né? Como as nossas informações são tratadas. Então, observe que aí nessa notícia, né, para o Google, os usuários não deveriam esperar privacidade no Gmail. Isso aconteceu quando uma usuária processou a Google por ter
informações, né, do seu e-mail escaneado, ela identificou através da questão do seu gato, e no tribunal a Google declarou isso daí, que os usuários eles não deveriam esperar essa privacidade, e que todos os usuários de e-mail devem necessariamente esperar que os seus e-mails sejam sujeitos a processamento automático, né? Complicado, né? Ainda no que as empresas fazem, né? Então, se Smart TVs da Samsung estavam escutando, né, o que era dito. Então, a Smart TV com comando de voz, ela obviamente tinha que estar monitorando, escutando tudo o que era dito para poder entender quando o comando de voz fosse direcionado a ela. Isso ok, né, se ela tem essa função, mas o que a Samsung estava fazendo era capturando a conversação, todo o áudio que era capturado durante todo o dia para a sua Smart TV, e levando para autoprocessamento, né, para fazer buscas e sabe-se lá o que fazer com essas informações, com esse áudio que era capturado, né. Então, depois do escândalo, ela mudou o seu termo lá de privacidade e de acesso às informações, e segundo ela, deixou de fazer esse upload do áudio que era gravado. Bom, termos de uso de privacidade, né? Então, para acesso a todos esses recursos, geralmente nós precisamos aceitar, né? Deveríamos pelo menos ler e aceitar os termos de uso de privacidade, né? Então, tem situações que são extremamente assim absurdas nesses termos de privacidade, né? Então, alguns deles eu trouxe aqui, precisamos estar atentos aí a essas questões dos termos de privacidade, para saber o que que essas empresas estão fazendo com os nossos dados, né? Então, aí a notícia, né, do Tecnoblog: os seus arquivos no Google ou SkyDrive não são tão seus assim. Por quê? Né, então, aí a palavra de um professor da FGV, né, o que chama a atenção é a licença prever a reprodução, modificação, exibição, distribuição e criações de obras derivadas. Então, imagine que você coloca lá o esboço da sua tese de mestrado, né, da sua dissertação, seja a sua monografia, um livro que você esteja escrevendo. Então, esses, né, fabricantes aí, o que estão disponibilizando, que você joga para a nuvem, para um Google Drive, SkyDrive, eles podem produzir obras derivadas desse seu material, né? Então, aí nós interpretamos isso como um absurdo. Muitos desses arquivos foram criados pelo usuário. É inacreditável que essa condição conste no termo de serviço, mas constam, né? Então, tem uma parte aqui que eu grifei no final, também em relação ao Dropbox, né? Os nossos sistemas, você permite, dá o jeito que nossos sistemas acessem, armazenem, varram os seus arquivos. Você nos dá permissão para fazer essas ações, e essa permissão se estende a nossos afiliados e a terceiros de confiança com quem trabalhamos, né? Confiança, né? Bom, confiança deles, né? Nós nem sabemos quem são essas empresas. Então, a confiança é deles, não nossa. Mas nós estamos delegando isso para eles, esse direito. Então, precisamos estar atentos com isso aí. Como é que nós vamos nos proteger? Vamos deixar de usar tecnologia? Obviamente não, né? Mas nós podemos nos proteger com comportamento seguro, com algumas ações, tomando algumas medidas. O primeiro, assim, segundo Snowden, né, Edward Snowden, bem famoso aí depois da divulgação dos escândalos aí de espionagem da NSA, Agência Americana de Segurança, para ele a única forma de se manter privacidade na internet é através da criptografia. Então, criptografia ainda é a solução, né? Criptografe as suas informações sigilosas. Se você precisa colocar algo, né, em um drive na nuvem, como nós vimos aí no slide anterior, criptografe primeiro, antes de postar, antes de fazer esse upload, né? Além disso, mantenha-se os softwares atualizados, né? Os softwares, vimos isso daí, as questões de atualização de Smart TV, a atualização e a alteração do usuário e senha e padrão das câmeras IPs, por exemplo, mas todos os seus dispositivos eles precisam estar com softwares atualizados, né? Tenha um software antivírus atualizado no seu smartphone, no seu desktop Windows, por exemplo. Evite redes Wi-Fi pública, né? Então você tem que ter em mente de que todas as pessoas que estão naquela rede pública, elas podem ter acesso a tudo que está sendo trafegado ali. Então, jamais acesse algo confidencial ou alguma outra questão financeira, bancos, através de uma rede Wi-Fi pública. E, obviamente, não use software pirata, né?
Então você não vai conseguir atender ao segundo quesito, que é manter o seu software atualizado, porque ele é um software pirata, e se você pegou uma chave gerada por um gerador automático de chaves, obviamente pode ter certeza que além da chave que foi gerada, esse programinha também gerou algum malware para tirar os benefícios, né, ali das suas informações, né, roubando alguma informação sua. Porém, apenas os softwares não são suficientes, né? Vimos que exposição excessiva, ainda que você ache que você não está se expondo tanto como aquelas pessoas lá do experimento do vídeo, né? Então, essa exposição excessiva é danosa e mídias sociais, né? É igualdade à falta de privacidade. Então, o seu comportamento digital é decisivo, né? Tenha cautela quando você vai compartilhar suas informações nas mídias sociais, cuidado ao usar o seu smartphone. Vimos que a lei, inclusive, trata sobre isso. Coloque uma senha segura no seu smartphone para acesso ao seu smartphone. Tenha atenção dos aplicativos que você instala, do que é que eles têm acesso, o que é que eles pedem para ter acesso, para que você possa instalar esses aplicativos, né? Então, os softwares, eles não têm como identificar um phishing, né, um e-mail que foi direcionado para você. Então, tem que ter uma cultura de segurança, saber discernir, não abra arquivos que você não tenha solicitado o envio. Crie senhas fortes, isso é um ponto importantíssimo, né? Não use a mesma senha para vários serviços na internet, porque se essa senha for comprometida em um desses serviços, então o atacante ele terá acesso a todos os outros serviços. Isso é comum de acontecer. Quando o atacante consegue ter acesso a uma senha, ele sai testando aquela senha em todas as mídias sociais mais conhecidas, nos provedores de e-mail, enfim. Então, criar uma senha forte, né? A senha forte é uma senha que tenha um caractere maiúsculo, minúsculo, números, um caractere especial, como o arroba, por exemplo, né? E no mínimo 8 dígitos, né? Então nós temos aí um D98FT@4F com D maiúsculo. Isso é uma senha segura, né? Então, é um exemplo de uma senha forte. Mas como é que eu vou gravar essa senha, né? Então isso é impossível conseguir gravar essa senha. Será? Será que é impossível? Bom, então agora não mais, né? Tem técnicas daí para você criar senhas seguras, né? Então, como por exemplo, então eu tenho uma frase, eu pego dessa frase as primeiras letras e os números, e eu pego uma dessas letras e transformo em um caractere especial. Então eu tenho lá, desde 98 jogo futebol às quartas-feiras. Então eu pego as primeiras letras, os números, e eu mudo ali o A pelo arroba, porque é fácil de gravar. Então dessa forma eu tenho uma senha segura e que é fácil de gravar, porque essa frase ela é comum a mim, né? Desde 98 jogo futebol às quarta-feira. Algumas dicas, né, de software seguro, como nos manter seguros. Então tenha um antivírus, tem uma dica aí do Panda Security, né, com o endereço para baixar, ele é grátis, e na avaliação de órgãos independentes como a AV Comparative, a AV Antivírus, ele está sempre bem colocado, né, tanto em detecção quanto quantidade de falso positivo e de desempenho. Criptografe seus arquivos, como nós falamos. Então tem aí um software muito bom, o VeraCrypt, né, o sucessor do TrueCrypt, que foi descontinuado. Então o VeraCrypt ele consegue criptografar todo o seu disco. Então se você tem um notebook, por exemplo, então tem no manual, não é tão difícil. Para a criptografia de arquivos individuais, você tem o AXScript, né, muito simples. Depois que você instala o software, botão direito criptografar. Quando você precisa abrir o seu arquivo, basta dar 2 cliques e ele vai te pedir a senha, né, a chave, e você vai colocar essa chave e ele vai abrir o arquivo automaticamente, né? Claro que um ponto importantíssimo quando a gente trata de criptografia é relacionado à chave. Não adianta criptografar os meus arquivos e colocar uma chave como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a criptografia ela não vai ser violada, mas a sua chave vai ser quebrada facilmente e o atacante vai ter acesso às suas informações. Bom, pessoal, é isso, né? Eu espero aí que nós tenha ficado assim, tenha conseguido passar para vocês a importância da segurança, né? Então a segurança da informação ela é tão importante quanto a sua. Nós vimos isso durante toda a apresentação.
Eu espero agora que a gente possa disseminar cada dia mais essa cultura de segurança e que nós possamos estar com nossas informações seguras. Então, obrigado, e até a próxima.